Bom, agora começou a gravar, tá? Formalmente, boa noite a todos, tá? Antes de iniciar, eu gostaria de saber se todo mundo concorda a gente gravar essa apresentação, tá? Depois disponibilizar ela, tá bom? Via YouTube e siga, tudo bem? Alguém tem alguma coisa contra? Tá bem. Então, hoje, nossa aula do seminário, programa de pós-graduação em Ciência e Sustentabilidade, a gente vai conversar um pouquinho com a professora Guineverre, tá? E com a professora Márcia Rona, uma das professoras do programa, né? Elas vão mostrar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? E as suas linhas de pesquisa e trabalho, para vocês se interarem, até para solicitar ajuda em trabalhos, né? Ou na própria projeto de dissertação. Bom, a gente vai começar com a apresentação da professora Guineverre, depois a gente vai fazer a apresentação da professora Márcia. Bom, professora Guineverre, que é a vice-coordenadora do programa também. Obrigada, João. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem ainda não deu boa noite. E assim, eu peço desculpas a vocês se era esperado que eu fizesse alguma apresentação com slides ou alguma coisa assim, mas essa última semana foi bem complicada, né? Mas está passando também, né? Não sei quanto tempo dura um Covid, mas está passando. Bom, falar um pouco da minha trajetória para vocês, nos recortes que eu acho que possam interessar vocês a trabalharem aqui. E aí vocês vão ver, talvez, para a alegria de alguns, como é que caminhos interdisciplinares podem aí encontrar um alinhamento, né? Caminhos interdisciplinares tão, assim, quem olha de fora, talvez, distantes. Eu fiz a graduação em Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, formei na turma de 2005.2, e foi algo interessante dessa minha graduação, que nós não tivemos que entregar TCC. Na verdade, tivemos só no último semestre. Havia uma liminar concedida para um grupo, uma coisa lá, que perdurou até todo o momento da formação e que suspendia a exigibilidade de um TCC. Então, acreditem, né? Na Universidade Estadual lá, passei toda a graduação sem ter envolvimento com pesquisa. Só no último semestre, no último semestre que a liminar caiu e nós tivemos que, às pressas, né, o colegiado teve que, às pressas, arranjar um professor e o corpo docente, que não era nem preparado para trabalhar com isso, acabou tendo que abraçar isso também. Então, foi meu primeiro contato com a pesquisa, foi nesse atropelamento, né? Mas já me deu uma apaixonite nesse processo e eu quis continuar, quis ir por essa área. E também tinha gostado e apaixonado muito pela área ambiental, dentro do direito. E, porque sempre também gostei de florestas e coisas assim. Um sonho que só fui realizar bem mais adiante, mas sempre quis trabalhar com florestas. Então, fui fazer um mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, na própria UESC, o PRODEMA, que é uma rede de mestrados aí da região Nordeste. E no PRODEMA eu fiz trabalhando com resíduos tecnológicos, né, fazendo um diagnóstico e uma identificação de como isso estava e funcionava ali em Itabuna. E meu trabalho, tive muitas visitas de campo, nos lixões, muito difíceis, visitas de campo, trabalho de campo muito difíceis, mediados por uma ONG que já trabalhava com eles. Então, eram campos muito difíceis de serem feitos, com metodologias muito específicas também para serem trabalhadas, e já me mostrou naquela época, e me preparou, inclusive, para um desafio que encontraria na minha carreira. Trabalhar com questões muito técnicas, com áreas muito técnicas, por exemplo, como direito, que tem uma linguagem muito própria, que tem uma... eu não vou dizer que é um status, mas é um certo distanciamento com certas camadas da população, que eu estava, depois do meu projeto de pesquisa, eu estava em contato. Então, houve uma necessidade de adequação de linguagem muito profunda, de estabelecendo de laços de confiança pessoal para estar trabalhando com esse pessoal, tanto os catadores quanto os moradores não, os viventes, né? Os viventes no lixão da cidade. Então, teve esse exercício assim, muito interessante, muito atencioso, e que eu fui percebendo por mim mesma, eu não tive uma orientação específica para isso.
eu fui percebendo por mim mesma que esse movimento ele era necessário e fui fazendo essas adaptações. Mais à frente eu resgato a importância disso, caso alguém aí nas suas trajetórias também vá ter que trabalhar, vai ter que fazer essa ponte, né? Uma ponte entre a sua formação acadêmica, entre tudo que você lê, as pessoas com quem você trabalha, com você dialoga, e aqueles com que você realmente vai desenvolver a pesquisa, se fazer inteligível, né? Então, até imagina fazer questionários, fazer formulários nos pré-testes, que você tem que testar antes, ver se é inteligível, se vai passar, né? Não tinha ninguém dentro do meu círculo de relações que pudesse eu fazer esse teste de um catador ou um vivente no lixão ali fosse entender. Passado esse mestrado, então, já comecei a lecionar, e lecionando em cursos de direito e em outros cursos, não só de direito, mas em outros cursos que tinham componentes de direito também, e surgiu a oportunidade de, em Salvador, participar de um grupo de pesquisa. Eu me mudei para Salvador com minha família e fui trabalhar nesse grupo de pesquisa. E dei muita sorte. Primeiro, quando eu cheguei no grupo de pesquisa, era um grupo de pesquisa em mudanças climáticas. Eu falei, olha, mas eu quero trabalhar com florestas. E você imagina, né? Achei que podia ser a chance de resgatar essa oportunidade, né? E tive muita felicidade do chefe, do líder do grupo de pesquisa ser altamente interdisciplinar, um posto de experiência interdisciplinar. E ele falou, pode, faça. Mas com mudanças climáticas. Eu falei, então tá bom. Então, em 2012, eu comecei a trabalhar com mudanças climáticas e florestas. E também entrei num momento muito feliz nesse grupo de pesquisa, né? Eu entrei uns 6, 8 meses antes do processo seletivo do doutorado, só da UFBA, né? O programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal da Bahia. Então, era em administração, com uma ênfase muito grande em administração pública, né? E eu que vim do direito e da área de desenvolvimento ambiental. E nesse grupo de pesquisa, ele estava num momento muito bom, que estava internacionalizando. Eles tinham, no começo do ano, decidido que eles iam internacionalizar o grupo e movimentaram toda a rede deles, que já era boa, mas puxando mais para essa internacionalização. E aí eu fui nessa rede, nessa onda aí, correndo atrás, aos trancos e barrancos, para poder desenvolver um inglês muito precário que eu tinha, mas que ninguém poderia fazer isso por mim. O inglês precário eu falo para poder assumir o desafio que eu tive 3 meses depois. Então, em janeiro, eu participei do processo seletivo. Deixa eu respirar, eu falo rápido, você respirar um pouco. Em fevereiro, eu estava em janeiro, eu entrei no doutorado, acho que março para abril, eu fui aprovada num processo seletivo de uma escola doutoral da Universidade das Nações Unidas. A ONU tem uma universidade, vou falar disso de novo, tem uma universidade no mundo, fica lá no Japão, e tem alguns centros espalhados pelo mundo. E era no Equador, esse centro lá em Quito, no Equador, fez um processo seletivo internacional para... Me cansei, desculpa. Você está bem, Guineberg? Eu só canso, porque eu falo demais, mas eu também. Obrigada, João. Tá. E aí fez esse processo seletivo. Também não sei se era isso que vocês estavam esperando ouvir aqui. Eu, infelizmente, não pude acompanhar encontros anteriores, né? Mas eu fiz esse processo seletivo, então, passei e fui para uma semana de estudo no Equador. Era só uma escola doutoral, né? Com pessoas do mundo inteiro, eu era aí a única brasileira. E foi muito interessante que aí descortinou, abriu o mundo e abriu as possibilidades, abriu minhas fragilidades com os idiomas, principalmente, né? Ficou muito escancarado, que a gente acha que a gente dá conta que realmente não dá, não é tanto assim, e alguns sonhos que a gente tem que viver exigem preparo, né? E mais ainda, né, as oportunidades passam na frente da gente e a gente tem que estar preparado para quando elas chegarem, não 100% preparado, mas com coragem suficiente para se preparar o restante do caminho. Então, essa teve a oportunidade, com uma bolsa de estudos, passei e fui. E aí voltei já com uma outra ideia de direcionamento da minha pesquisa no doutorado. E fui e continuei trabalhando com RED. RED é redução de emissões por desmatamento e degradação. É um projeto internacional que tem para que dentro dessa estrutura aí de contabilização de carbono, de redução de emissões de gás de efeito estufa, etc., né, você
pagar ou você retornar, retribuir financeiramente aquelas pessoas que evitam o desmatamento ou fazem ações de reflorestamento ou combatem as degradações ambientais, florestais, né, todas florestais. Foi o período que eu pesquisei, de 2012, 13 até 2016, mais ou menos, o tema estava aquecido, desaqueceu depois, e aí com esse governo atual e essa ideia de pagamento por serviços ambientais, ele reaqueceu de novo. Então, hoje tem se falado muito e tem buscado muito, na verdade, assim, florestas é um tema que está muito quente. No Brasil, então, está sempre quente, porque é a maior forma de contribuição do Brasil, que o Brasil tem, o maior potencial que o Brasil apresenta no campo das mudanças climáticas internacionalmente, né? E só lembrando aqui que as florestas ela têm funções muito maiores, muito além e muito mais ricas do que só essa contabilização do carbono, do que entra, do que sai, do que fixa, né? Há toda uma cadeia de serviços ecossistêmicos, de relações culturais, estéticas, é muito mais amplo, e estou certa que no decorrer aí do mestrado vocês vão conhecer outras faces aí das florestas, que não sejam só essa, né, das florestas e dos seus povos também, dos povos que vivem na e da floresta. E aí, então, quando eu estava nesse grupo de pesquisa, eu estava no meu segundo ano do doutorado, e outra oportunidade, uma bolsa de estudos para ir para o Japão, na Universidade das Nações Unidas, ali no headquarter mesmo, né, no QG Central, para o Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade da ONU, que é um instituto que trabalha só com pós-doutores e tem um corte de vagas para doutores, não trabalha com mestrandos. Então, imagina, né? Um puta desafio, como falam, né? Que desafio grande era esse. E, bom, me lancei, né? Eu brinco assim, não, eu já tenho, né? E a gente precisa dar coragem. Fiz o projeto, lancei, submeti e fui aprovada, né? Fui selecionada. Fui a única, no ano que eu fiquei lá, isso foi em 2014, eu fui a única brasileira também, mais uma vez, a estar lá. Nesse ano, né? Gente do mundo inteiro. Na ONU tem gente do mundo inteiro, mas nesse instituto só tinha eu como brasileira, depois outros chegaram e tal. E o que foi interessante para mim dessa experiência, né? Eu estava me preparando para, do ponto de vista metodológico e acadêmico, para mais uma vez, imagina, né? Trabalhar com povos das florestas, né? Trabalhar realmente, visitar. Eu estava no meu projeto visitar a população indígena lá em Rondônia. A gente já estava até com financiamento aprovado para visitar alguns projetos na Amazônia, no Acre, principalmente, que é um estado que tem trabalhado muito com essa temática aqui no Brasil. E essa bolsa apareceu antes. Aí, na verdade, quando essa bolsa veio, por questões de prazo, de burocracia, do meu momento no doutorado, inclusive de acreditação e tudo, acabei optando por participar de pegar uma bolsa da CAPES, e não do próprio programa lá. Então, fui aprovado no processo seletivo, mas fui com uma bolsa da CAPES, a qual, mais uma vez, eu agradeço. Eu fui bolsista da CAPES também no meu mestrado, e bolsista da CAPES no doutorado. E aí eu fui com essa bolsa CAPES sanduíche. Então eu estava falando, minha metodologia, todo o meu olhar estava aquele para simplificar. Imagina você falar de contabilização de carbono, de leakage, de tanta coisa, a questão de soberania e tudo, com pessoas ali da florestas, mateiros, né? Coletores de sementes. Imagine completamente um esforço, né? E aí, antes disso, me atravessou essa oportunidade, aí eu tive que fazer uma reversão, porque aí eu comecei a ter que ter um olhar global, eu tive que começar, em vez de diminuir, eu tive que jogar para cima todo o meu olhar. Isso não... E eu tinha que, no final do meu projeto, fazer uma aproximação dessas pontas, né? Então, como é que eu pegava o grande desafio, né? Que é pegar esse global, toda essa parafernália que tem internacional, altamente técnica, altamente lenta, burocrática, como é que eu fazia isso e organizava com as ações locais. Foi um desafio, assim, bem interessante. Mas lá no Japão, então, aí
Mais para frente, se alguém quiser saber um pouco mais como foi essa experiência, eu posso abrir para falar um pouco mais com vocês. Mas foi importante eu ir para uma instituição que estava acostumada a receber pessoas de outro lugar, porque tinha um staff, tinha um background bom para lhe acomodar, porque não é fácil você ir para uma cultura completamente diferente da sua, né? Eu brinco assim que foi para outro planeta. O Japão, para mim, foi assim, um outro planeta. Apaixonante, muito desafiador, né? Então, você está numa instituição com uma estrutura que te ajuda nisso, né? Te deixa um pouco mais tranquilo para você poder fazer todas as adaptações culturais, gastronômicas e tudo que você precisa e ainda continuar produtivo trabalhando. Isso também me chamou muito a atenção, e foi um período de crise, uma época, e eu divido isso com vocês assim, muito brevemente também, de ver quem nós somos aí nessa fila do pão da pesquisa científica internacional, né? Como é que a realidade do Brasil, em termos de financiamento, eu admiro muitos professores, pesquisadores aqui. No primeiro momento, quando eu fui lá, eu tive assim, raiva, me senti assim, parece que nós somos, eu falei assim, gente, parece que a gente é até humilhado aqui no Brasil, a gente enquanto professor, enquanto pesquisador, até aquele momento eu não era professor ainda de universidade pública, era só das particulares, mas tinha vivência grande de universidade pública, eu via tantos professores bons, com currículo lutando, passando um pires para conseguir um edital, assim, se atolando de burocracia para conseguir uma bolsa, para entregar na mão de um aluno, que tinha os seus perrengues também, e aquela luta, e aí conhecendo a realidade de outros países que têm prioridade, que a educação é prioridade, foi muito chocante para mim, humilhante, em alguns momentos, ver essa valorização, bom, mas passada essa fase, né, eu também sou prática, né, o que a gente pode construir a partir disso, o que a gente pode movimentar dentro dessa realidade, que infelizmente piorou muito, né, nesse governo atual aí, ficou gravíssimo. E, bom, aí passei por essa experiência lá do Japão, tive que fazer esse ajuste de incorporar no meu trabalho um pouco mais dessas discussões globais, de fazer essas aproximações. Aprendi uma coisa que alguns pesquisadores lá me disseram e que eu levo para a vida inteira, né? Você é os dados que você tem, que você consegue manipular, não é? Então, a importância de você ter de construir uma boa base de dados, de ter, tanto pode ser ampla, né, uma base de dados gigantesca, você consegue conectar com outros países, lançar seus questionários lá, ter alguém lá na outra ponta que vai puxar aquele olhar para você, isso é maravilhoso, porque você acaba sendo uma pessoa que consegue trabalhar e ajustar e fazer uma análise e ter um olhar para cima desses dados que outra pessoa não teria, porque as planilhas estão aí, né? Os links, os resultados dos questionários, as estatísticas, elas vão chegar na mão de alguma pessoa. Agora, você, se é a pessoa que consegue trabalhar, organizar, entender essas realidades, é bastante diferencial. Então, é claro que eles tinham os dados de Brasil quando eu cheguei lá, mas eu sou uma pesquisadora brasileira que entende os contextos culturais, econômicos, políticos, né, que estão todos ligados, por exemplo, ao uso do solo, a demanda de uso do solo, etc., é completamente diferente. Então, isso tem um certo valor, e aí todos os meus orientandos que vêm comigo, professor, eu quero internacionalizar o meu currículo, o que eu quero fazer, aí já chega um, pensei, vou fazer uma ideia aqui para estudar a Europa, fazer um projeto, eu quero ir para a Europa para fazer um projeto assim, eu falei, estude seu país, estude a sua região, seu diferencial é esse. Estudando a Europa, os europeus já estão. Estudando os Estados Unidos, já estão. Você quer fazer ponte? Vai fazer ponte com a África, vai fazer ponte. Isso, assim, meu olhar, tá, gente? Meu olhar, principalmente que eu sou das ciências sociais. Vai da América do Sul, que é sub-investigada, é pouco investigada. Vai fazer ponte com o quê? Com a África. Porque tem pouca gente e quem faz isso está bastante disputado, né? E valorize a sua identidade, seu território, a sua cultura, né? Vá trabalhar com o seu país quando você for lá para fora. Seja um ativo que estude o seu país, né? É isso que eu vejo que tem despontado mais. Água. E aí, então, voltei para o Brasil e fui fazer os meus campos. Aí, quando eu voltei para o Brasil, já fui
Aí, quando eu estava lá, tive a oportunidade de fazer algumas visitas de campo, alguns passeios também por alguns países ali do Sudeste Asiático e tal, para acolher um pouco mais essa experiência ali na Ásia, mas terminado esse período, voltei. Quando eu cheguei no Brasil, pouco tempo eu já tinha que estar no Peru de novo para fazer um campo. Aí eu fiquei quase 30 dias por aí, quebrada, ali na mata peruana, tentando entender, levantar dados, ver essa questão das experiências que a gente tinha, e isso fez, assim, aprofundar um pouco mais o meu olhar sobre a potência que é você ter essas redes locais, e você tá num grupo de pesquisa bom que, né, trabalhou, potencializou tudo foi à base com edital, com recursos, né, eu tive bolsa, tive passagem, tive diárias, tive tudo, e para levantar esses dados, mas, mais uma vez, a importância, então, que eu falo de você ter um objeto de estudo, e aí eu estava trabalhando, né, com florestas, a parte de mudanças climáticas, e conhecer ao máximo a realidade que você puder daquilo ali, para além do que você está buscando na sua pesquisa exclusivamente. Para além, se você se apaixona pelo aquele estudo, pelo universo, um dia aquilo ali vai ser importante para você, é mais daquelas experiências. Então, o investigador, o pesquisador, tem, antes de tudo, que ser um curioso, ou uma pessoa que as respostas são sempre provisórias e são sempre, assim, pela metade, incompletas. Foi o que me movimentou na área, na interdisciplinar. Fui ter percebido no início que o direito não era suficiente para dar as respostas que eu queria, as minhas dúvidas que eu observava na sociedade, e tudo que eu navego ainda, as respostas eu entendo como parciais, né, como incompletas, e eu tento completar, e aí vai crescendo. Então, terminei meu doutorado lá na UFBA, defendi, e aí depois que eu defendi, eu fui... bom, aí você termina o doutorado e você fica meio assim, o que você vai fazer da sua vida, né? Os concursos... Eu ainda estava numa fase que ainda estava com o curso meio acontecendo, ser chamado para ser... Eu estava coordenando um curso, aí eu comecei a coordenar um curso de Direito, numa faculdade particular, que não trabalhava muito com pesquisa, e você vai ficando assim, e recebi convite para ir para a China, também, para fazer um trabalho, entregar uma equipe lá, e acho que foi um dos momentos mais difíceis de escolha acadêmica minha. Eu acho que eu não teria nunca voltado para o Brasil se eu tivesse entrado nisso. Até hoje é uma paixão minha ir lá conhecer a China, mas decidi ficar aqui no Brasil. Primeiro que eu tinha um vínculo, né? Depois que você volta de um sanduíche, você tem que passar um tempo no Brasil, mas eram só 6 meses, mas eu queria dar um retorno aqui. Eu ainda tinha coisa para fazer, senti que eu ainda tinha coisa para fazer aqui, e aí fui fazer uma especialização em Direito Internacional, na área de Direito Internacional Público, para poder dar uma organizada também em cima disso tudo, e fui trabalhar aí, puxar então Direito e Mudanças Climáticas, aí fiz uma aproximação teórica, que é que vou depois me movimentar na minha carreira hoje na UFSB, tem me direcionado nisso. Agora vejam vocês, e aí em 2018, antes de eu falar dessa minha amarração, e já não me delongando tanto para dar oportunidade aí para os debates e para a Márcia que vem depois também, aí eu fui e fiz os campos, né, com todo aquele esforço, e o que eu fui entendendo assim, nessa minha jornada interdisciplinar, que ela nunca foi clara no início. Eu nunca sentei, quando terminei, entrei no mestrado, eu vou ser assim, assim, assado. Tem gente que visualiza, né? E consegue, principalmente quem é de área, não é interdisciplinar, né? Quem está dentro das suas caixinhas, não, eu vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização assim, já faz aquele mapa e segue. Minha vida não foi assim, minhas escolhas não foram assim. Elas foram se construindo enquanto eu estava vivendo. E muito das minhas experiências aí de pesquisa e dessas vivências também lá, foi muito se construindo assim, porque eu sempre fui aberta a ouvir. Eu vi o que a vida trazia, eu vi o outro, né? Então eu deixava aquele mateiro me ensinar muito. Nunca ter a arrogância de chegar porque você é doutora, porque você é mestre, porque você leu 20 livros, achar que você sabe mais do que aquela pessoa, né, que o seu universo ali que você está pesquisando, né, é ele que tem que conversar com você, é ele que tem que se expor, que apresentar, quem tem que brilhar ali é aquele que está sendo entrevistado, que está participando de um grupo focal, que está ali
um questionário, e é desde o momento que você diz oi, que está ali tomando um cafezinho, no final, quando termina a pesquisa e vai embora, e senta ali para comer um peju, tomar um cafezinho, muitas vezes o ouro da pesquisa sai ali. Então, quem está fazendo campo nesse sentido, eu gostaria de deixar aí essa informação, né? E então, em 2018, teve o concurso da UFSB, com muita alegria eu vi a oportunidade de voltar para casa, que eu sou aqui da região, né, da Bahia, aqui de Eunápolis e Porto Seguro, e então passei no concurso, e dentro da UFSB, comecei junto com o professor Frederico, a gente abriu um grupo de pesquisa chamado RG Clima, que é um grupo interdisciplinar em direito, sociedade e mudanças climáticas, né? E foi um momento muito feliz com o professor Frederico, porque a gente trabalhou muito serviços ecossistêmicos, vulnerabilidades, trabalhei também com a Agenda 2030 da ONU, porque eu tenho essa passagem pela ONU, né? Que eu critico muito algumas coisas, alguns instrumentos, alguns olhares, mas valorizo outros também, tento olhar de forma mais estratégica, mas critico com conforto de ter vivido lá dentro, de estar nessa rede, de ter passado muito tempo nessa rede, hoje menos, para poder conhecer melhor e ter a minha fala mais pautada nesse sentido. Então, dentro da UFSB, eu trabalho com os componentes de direito aí no campus Paulo Freire, eu fui removida esse ano para Porto Seguro, e aqui trabalho também com trabalho mais afinco nos componentes de direito, mas sempre ligados às questões de ambiental e mudanças climáticas. Aí no mestrado eu vou trabalhar com direito, ecocomplexidade, né, com mudanças climáticas e interdisciplinaridade. E então, nesse primeiro momento na UFSB, trabalhei muito com vulnerabilidade, né, com a suscetibilidade dos sistemas humanos, e o professor Frederico trabalhava mais com os ecossistemas, né, os sistemas mais naturais, mas os sistemas humanos aos impactos das mudanças climáticas. E trazendo isso para o direito, acaba em desdobramento. Esqueci, gente, no meio do caminho eu fiz uma graduação em administração também, mas ficou lá para trás, né? Voltando aqui. Para falar que eu também trabalhei um tempo com gestão ambiental, é uma rede que eu também trabalho. E aí, então, aí, estudando essa parte, né, dimensão social das mudanças climáticas, eu também tenho feito agora um caminhar, você vê que a gente não estanca, né, um caminhar para trabalhar com temas de justiça climática. E quando falo de vulnerabilidade, eu falo de necessidade de adaptação, né, tem um tema que eu gosto muito, que é racismo também, climático, mas não trabalho com isso, porque preciso de outras competências que eu ainda não tenho, mas trabalho com justiça climática, e justiça intergeracional e mudanças climáticas, que vem discutir a distribuição equitativa, equânime, e por que não dizer justa, do acesso e da qualidade dos recursos naturais ou da própria natureza para as gerações, tanto entre as gerações atuais, né, as que já estão aí, porque é uma dissonância terrível, né, dentro dessas escolhas que são feitas, pautadas sempre, né, pelo capital, quanto para intergeracional, contra as gerações que ainda não vieram, ou as gerações que estão aí, que estão lutando, né, pelo seu espaço. E aí, com isso, eu toco um pouco falando de litigância climática, que é essa advocacia para o clima que está chegando, mas eu não desenvolvo isso muito no mestrado, tá? Mas vou propor um componente, inclusive, no curso de Direito, sobre Direito e Mudanças Climáticas. E aí, minha abordagem interdisciplinar, no meio disso tudo, é tentar entender a complexidade desse fenômeno, né, das mudanças climáticas, né, da necessidade da abordagem interdisciplinar, uma preocupação do grupo de pesquisa, que vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando também, e que vem de toda essa trajetória que eu falei com vocês, é de aterrissar essa discussão. Então, é uma discussão técnica, no mínimo para dizer técnica, né, e aí aterrissar, fazer que faça sentido para as pessoas, que seja mais palpável, que seja mais conhecida, e que as pessoas possam entender qual é o jogo que está realmente acontecendo ali, para poder também fazer as suas escolhas dentro daquilo ali, desmistificando um pouco daquela ingenuidade ecológica, né, de que faz o xixi no banho, né, que você vai estar contribuindo demais, né, não sei, coloca uma garrafa de água dentro do vaso sanitário, porque você já elimina, sei lá, 2 litros ali de água que poderiam cair. Alguns autores chamam isso, né? O Alencastro chama isso de ecologismo ingênuo.
Eu acho assim, as atividades individuais, elas são importantes, assim como as ações locais são importantes também, mas a gente só muda o jogo quando a gente bate o olho mesmo no que está um pouco por trás. Então, a minha abordagem é uma abordagem crítica, eu venho cada vez mais me filiando às teorias críticas dentro de tudo isso. Então, parar de olhar um pouco para só esse olhar um pouco pragmático. Então, até brinco, né, numa apresentação que eu vou fazer com vocês, né, que quanto é que você consegue, se você escovar o seu dente, né, usando meu copo, tem uma propagandazinha de usar meu copo de água, né, técnicas para escovar o dente com meu copo de água, e quanto é que a agropecuária puxa disso, quanto é que uma calça jeans que você compra puxa, né, utiliza para poder, de água para poder ser fabricada, quanto é que a gente exporta sem colocar nenhum tipo de precificação, como é que a gente exporta água em tudo que a gente faz, sem retorno, e coisas assim. Então, essas são as coisas que eu trago, a bagagem que eu trago, que eu apresento aqui dentro da UFSB para dialogar com vocês, sempre já deixando claro assim, que eu sou um pouco apaixonada por outros temas, não entendo nada de planilha Excel, por isso que eu gosto de trabalhar com o professor João Batista, né? Obrigada, Cirleide. Escolho alguns outros, assim, que adoram planilhas Excel, fazer aqueles gráficos maravilhosos, que até me coço quando eu vejo, aí eu falo, gente, entendo porque eu sou de humanas, né? Não compreendo, mas acho lindo, mas é a gente entender as forças que a gente tem, as necessidades de complementação e fazendo essas parcerias para a gente aí se somar e poder ler o mundo aí de uma forma que realmente ajude a colocá-lo no rumo mais certo. Essa é a minha fala, desejando uma boa noite a vocês e me colocando aberta aí aos próximos passos desse encontro. Obrigada. Obrigado, Guinever, pelo relato da acadêmica, da experiência. Né? Cristiane, uma pergunta, pode falar. Professores, boa noite. Professora, boa noite. Muito, muito interessante a sua experiência, muito vasta. Mas a minha pergunta, uma coisa que está muito na minha cabeça, né, agora no mestrado, entrando em contato com todas as, assim, com parte, né, uma parte ínfima da produção científica e, assim, o quanto a sociedade é surda para tudo que a ciência produz, né? Então, assim, muitas coisas estão na minha cabeça. E aí eu acho que a proposta, né, do nosso programa aqui, eu acho que ela é muito interessante, a interdisciplinaridade, porque eu acho que se a gente não trabalhar a pecinha que opera, né, que somos nós, a isso tudo, eu acho que não tem saída, né? Assim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? O quanto a ciência às vezes não fica presa no processo, esquece das pessoas que estão operando, né? E isso fica às vezes de fora e por isso que talvez não funcione algumas coisas, né? Eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente já tem tantos manejos, tantos, né, que não são ingênuos e nem românticos, mas que são reais e que não acontecem, né? Ou por custo, ou por outra coisa, enfim, eu ainda estou construindo uma ideia sobre isso. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso. Cristiane, deixa eu ver se eu entendi o que você colocou. Você está falando um pouco de pensar o humano dentro disso, ou da sociedade estar um pouco surda? Porque como eu sei que você acha que é psicóloga, né? Eu já fiquei pensando assim, ela vai me trazer algum... Sim, eu acho que das duas coisas. Eu acho que a sociedade é surda pela produção científica totalmente. Eu me coloco nesse lugar de surdez até entrar no mestrado. Eu acho que assim, que é uma coisa que eu acho que eu não falo só sobre mim, apesar de ser uma visão minha, mas eu acho que eu represento um coletivo. Então, eu acho que tem a questão da surdez e tem a questão da gente não olhar, talvez, não sei se isso é uma ideia factível, real, mas de não pensar de como as pessoas vão introjetar ou receber o que está sendo dito, talvez isso não seja olhado, né? Como é que você vê o ser humano nesse jogo, que é um jogo para além da técnica, que é um jogo para além do manejo? Passo. Bom, Cristiane,
Bom, também é a gente, enquanto pesquisador, e vou falar também um pouco do olhar que eu trago aqui, né, sempre são as nossas lentes, né, há uma crítica, né, de que a ciência acabou se distanciando muito aí da sociedade, né, a universidade acabou se distanciando muito, e eu vejo isso muito característico, aí eu faço com o Brasil, mas com outros países eu não vejo, assim, a gente não tem noção de pesquisa direito no segundo grau, a não ser aquelas coisinhas de feira de ciências que alguém faz um projetinho, uma coisa assim, mas meu contato com outros pesquisadores, com alemães, com japoneses, né, só para citar alguns, assim, a proximidade com a pesquisa é desde muito novo, é desde muito pequeno, então, essa vivência não é tão distante. E aí, talvez você esteja sentindo um pouco de choque, assim, eu gosto de usar essa expressão choque, eu quis iniciar meu discurso falando com vocês, que eu formei sem fazer um TCC e entrei no mestrado, né? E foi duro. Conhecer pesquisa, desenvolver e já entregar um produto num mestrado que é curto, esqueci o detalhe, que eu estava grávida, né? Quando entrei no mestrado, me descobri grávida, fui fazer meus campos no lixão de barriga, já grande, então teve essa luta, né? Mas essa luta eu acho que nos forma. Então, eu tenho que. Eu entendo assim que a gente. Então, eu me filio essa crítica aí de que a universidade. E é porque eu vejo que aqui no Brasil, isso é uma sobrecarga muito grande, aí eu mostrando um lado nosso dos professores também, da gente ser. A gente tem que ser gestor, a gente tem que ser professor, a gente tem que ser extensionista, a gente tem que ser tudo, né? Orientador. Então, essa necessidade de nós nos sermos múltiplos, inclusive, é muito valioso um pesquisador brasileiro lá fora, pela essa capacidade dele de abraçar, de fazer. Jogou no meio da gente, a gente faz, porque a gente vem nessa luta, né? Eu vi também um peruano, assim, tinha um peruano que também, a fama era conhecida, assim, quando ia lá, porque o perrengue é nosso, a gente não tem secretário para poder fazer nada com a gente faz reunião e a gente mesmo faz a ata, professor doutor fazendo ata, né? Então, isso tem os seus lados positivos e seus lados negativos. E, bom, no meu grupo de pesquisa, eu tenho buscado sempre trabalhar, como eu falo, aterrissar essa discussão das mudanças climáticas, também levando um pouco para a sociedade nos momentos que a gente pode um pouco disso, né? Desse conhecimento que está tão afastado, está tão distante. Mas são movimentos muito pontuais. Eu acho que falta, enquanto país, a gente fazer um movimento muito maior. E eu acredito que a sombra, né, desse ataque que a ciência sofreu, houve também, pelo outro lado, um grande reconhecimento, grande parte da sociedade, da importância da necessidade. Então, quando a gente passar por essa luz mais escura e o alvorecer vier, que é o que eu acredito, né, que a gente vai conseguir fazer eu acho que é o tiririca, né, pior não fica. Então, acho que se a gente vai conseguir fazer e mudar um pouco, eu acredito que a ciência vai ter essa oportunidade de fazer essa aproximação com a sociedade de novo e com as outras pessoas, para que evitem, né, tantos distanciamentos. Enquanto o humano que está percebendo e está buscando e está introjetando e recebendo, né, todo esse material, tudo isso que está se fazendo, na minha opinião pessoal, a gente vai se fazendo pelo caminho, né? Uns mais, outros menos, um com mais facilidade, outro com menos facilidades. Às vezes se reconhece também que aquele caminho é bom, é lindo, mas talvez não me realize, né? Não é para mim, embora eu acho que toda experiência tem que ser insistida, né? Não desistida. A experiência, acho que ela tem que ser um pouco insistida. E, assim, o mestrado é difícil. Achei muito mais fácil meu doutorado, e olha, vocês viram que foi, né? E o mestrado, ele é assim mesmo, mas é assim que a gente se constrói, né? Nas experiências acadêmicas dos colegas que eu tenho, com que eu compartilho e tudo, faz parte. Eu não sei se contemplei aí. Espero não me demorar tanto nas outras respostas. Sim. Tudo bem. Cristiane, você quer colocar mais alguma coisa para o professor Guilherme? Não, professor, obrigada. Mais alguém tem alguma questão a ser colocada? Para a professora? Bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, Guilherme, antes de liberar você, tá? Que agradece aí, legal essa trajetória, né? Tem uma parte de internacionalização, isso é importante para
para a sua carreira pessoal, né, para a carreira, para a universidade, para o programa também, né, para os alunos também. Isso demonstra que é possível a gente ter uma carreira diferenciada, né? A minha, infelizmente, não teve nada de interdisciplinar, tá? A minha foi somente disciplinar, foi só engenharia agrícola. Então, eu me tornei mais interdisciplinar aqui na UFSB. Tá? Então, pode falar, Guilherme. Seu microfone está fechado. Eu queria só puxar uma falazinha final. De nada, gente, estou aqui para isso mesmo, né? A parte do ser interdisciplinar, né? Que eu sempre, por muito tempo, foi visto como uma fraqueza no meu currículo ser interdisciplinar, né? Principalmente eu vindo da área do direito, não tinha concurso que me absorvesse, tinha desinteresse dos colegas para me chamar para falar sobre direito ambiental ou alguma coisa, porque não tinha sido em direito, com uma especificação em ambiental, meu mestrado e etc. Então, eu saí meio cachorro vira-lata quando eu fui lá para o Japão, né, aquela titubeando ainda, né, sem saber se a escolha era certa, se eu voltava para fazer um mestrado em direito ou se eu tocava esse doutorado para frente mesmo. E aí foi quando eu saí que não existe essa dúvida, né, em outras áreas, né, para trabalhar com a área ambiental, né, para trabalhar com sustentabilidade, né, para trabalhar com esses temas de ciência e sustentabilidade, espera-se que seja interdisciplinar. Se a sua formação ela não for interdisciplinar, e, né, você seguiu no puro sangue, como a gente chama, tu se diversifica depois, tu se ajeita depois. E como foi rico para aqueles que me buscavam e me avaliavam, né, como foi rico para eles ter uma profissional que sabia vários olhares, né, que na hora que vinha falar alguma coisa, aqui não sei o que de políticas públicas, pô, eu tinha formação na área de políticas públicas, essa área desse jeito, e aí depois, não, vamos jogar para cá, e aí eu, para jogar, eu puxava, não, mas a legislação, vamos puxar desse jeito, e eu conseguia transitar por isso, e como eu sempre gostei de floresta, eu sempre gostei dos temas ecológicos, então eu tinha um olhar muito bacana para essa parte de ecologia, isso foi um diferencial e foi um ativo muito grande, e eu voltei cavando esse espaço com essa bandeira, assim, né? Porque era quem eu era também, ia fazer o quê? Ia jogar mestrado, doutorado para fora, né? E eu fui cavando esses espaços. E aí hoje, gente, então estou falando isso de, nossa, que mais de 10 anos atrás, uns 10 anos atrás. Hoje, o cenário está outro. Eu vejo o crescimento dos programas interdisciplinares e eu vejo uma absorção maior, uma oportunidade maior de trabalho para aqueles que conseguem ser interdisciplinares, né, efetivamente. Assim, eu vejo que isso tem crescido, o espaço está maior, então eu fico muito feliz, porque, claro, meu currículo fica melhor ainda avaliado, né, é claro, mas que outros se somam a mim, eu gostaria, inclusive, muito que o pessoal do direito viesse com maior peso, né, que a gente está precisando disso. Desculpa ter puxado essa fala maior aí. João, ainda vou ficar um pouquinho aqui para ouvir a Márcia, viu? Tá bem. Obrigado, professor Guilherme. Márcia, você quer fazer uma apresentação ou você vai fazer uma apresentação? Eu vou fazer uma apresentação. Eu vou fazer uma apresentação porque a idade está chegando, final de quadrimestre, então, assim, é mais mesmo para lembrar, tá, pessoal? Porque mas diga de passagem, né? quem foi mais da área de humanidades fez apresentações só de explanações. Quem foi mais da área de exatas fez apresentações. Isso é notável aqui, tá? Eu não consigo, né? Acho que é a área de ciências, né, João? A gente é tudo assim, metódico. Mas eu preparei uma apresentação, tá, pessoal, assim, bem pequena, mas mesmo assim, mais para lembrar mesmo, né? E aí coloquei algumas fotos. Foi até bom, sabe, relembrar. Nossa, eu fiquei assim, muito feliz, né? Relembrar meus professores. Então, eu fiz uma apresentação. Aí eu vou, esperar só um pouquinho, vou passar aqui para vocês, compartilhar. Estão vendo aí, pessoal? João? Chegando, professora Márcia, chegou. Tô vendo sim, quem mais? Tá bom.
Tá dando para enxergar, né? Então tá, então eu fiz uma apresentação mesmo, mais para lembrar, né, algumas coisas, alguns tópicos. Eu já sou professora, né, já faz algum tempo. Eu estava até contando, acho que já tenho 18 anos, né, nessa carreira, né, de docente do ensino superior, né. E aí eu tentei colocar, assim, os pontos que eu achei, assim, mais interessante, né, porque eu fui dar uma olhada no meu currículo, nossa, são muitos trabalhos, né, depois que a gente vê e vai olhando toda a história, a gente vê, assim, que a gente fez tanta coisa, né, então, assim, nessa apresentação, eu vou colocar, assim, as coisas, assim, que eu mais, assim, considerei e que eu achei mais importante, né. Então, a minha formação, eu sou, né, médica veterinária, eu sou da região de Goiás, né, Goiânia, então, eu fiz o meu curso de graduação na Universidade Federal de Goiás, e a medicina veterinária, ela tem duração de 5 anos, né? E acho que eu me formei em 1994, então já tem um bocado de tempo, né, pessoal? E assim, durante esses 5 anos, eu não tive muito contato com pesquisa, né? Então, pesquisa, a parte de bolsa de iniciação científica, nossa, era algo assim muito, muito difícil, sabe? Eu acho que da minha turma, que tinha 74 alunos, eu acho que somente uns 2 alunos que tinham bolsa e que mexiam com a parte de iniciação científica, né? Então, durante a minha graduação, eu não tive essa experiência com a parte de pesquisa. E assim, pessoal, o curso de veterinária, ele é um curso, assim, muito amplo, né, porque quando a gente fala de veterinária, a gente pensa em clínica, né, cirurgia de cães, né, e de grandes animais, de grande porte. Só que a medicina veterinária, ela é um curso, assim, muito grande e é muito amplo, porque, assim, são muitas áreas, né. Então, vai até da clínica, da cirurgia, aí vai para a parte da inspeção de carne, leite, a parte de reprodução. E dentro dessa área tinha a área de isotecnia, que também faz parte da medicina veterinária, né? Essa área de isotecnia, pessoal, ela é uma área mais voltada para a parte de produção animal, né? Que seriam os animais que são ligados à parte de produção para consumo, né? Consumo humano. E assim, quando eu me formei, eu não fui assim, igual a Guilherme, eu tive que fazer um estágio, então eu fiz um estágio de 3 meses, e a minha espécie, assim, que eu tive esse interesse de estudar, foi os suínos, né, suinocultura. E por que eu escolhi, né, pessoal, essa espécie? Falar, nossa, a Márcia mexia com porco, né, logo suíno, né, fiz veterinária durante 5 anos, entrei na veterinária, querendo mexer com clínica, mas quando eu fiz o estágio, eu não sei porquê, eu não gostei muito da clínica, e eu me identifiquei mais nessa parte mesmo de suinocultura, né, que é a parte de produção animal, muito a ver com o meu professor da época, que era o professor Eurípides e o professor Romão, que até hoje eu tenho contato com eles, né. Então, quando eu fiz a disciplina de suinocultura, né, na época, eu gostei muito desses professores, gostei muito da disciplina, gostei muito, sabe? Então, eu falei, não, então, no final do curso, a gente tem que fazer um estágio, né, porque a medicina veterinária, ela é muito ampla, e a gente faz um estágio de 3 meses, e aí eu escolhi fazer o meu estágio na área de suinocultura. E aí eu fiquei 3 meses, o meu estágio, ele foi realizado na Grosseries Peak, não sei se vocês conhecem, ela é uma multinacional, né, e eu fiz o meu estágio 3 meses lá em Pato de Minas, né, e assim, produção total, né, gente, porque essa área, assim, ainda mais quando a gente fica nessa parte de multinacional, né, então, assim, seria produção, em cima de produção, né, e aí fiz esse estágio, depois desse estágio eu terminei, depois a gente teve uma apresentação, né, que eu tinha que apresentar o relatório do meu estágio, não foi fácil, né, porque eu tive que escrever esse relatório, e a empresa não me liberou, ou seja, quando para mim sair da empresa, eu tinha que escrever esse relatório, né, escrever ele todinho, ou seja, eles só me liberaram a minha saída depois que eu escrevi o relatório dentro da empresa, então vocês imaginem, né. Então, quando eu cheguei lá na universidade, lá para apresentar, o relatório já estava pronto, né? E aí eu fui, apresentei tranquilamente,
fui para minha formatura, toda feliz da vida, né? E aí a gente pensa, ai meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? E aí esse professor Romão, me ligou. Falou, Márcia, eu consegui uma bolsa do CNPq. Eu não sei se ainda tem essa bolsa, era uma bolsa de aperfeiçoamento. Era um pouquinho a mais do que a do PIBIC, né? Então, eu consegui essa bolsa do CNPq. E aí, eu queria, né, que você fosse a bolsista, né? Porque, né, você fez o estágio, então você tem um pouquinho de conhecimento. Então, se você pudesse estar pegando, né, essa bolsa para estar fazendo um projeto. E esse projeto, gente, que a gente tinha que fazer, era um projeto de criação de suínos ao ar livre, né? Ou seja, naquela época ele estava querendo comparar o sistema de produção, que é totalmente confinado, com o sistema de produção em que o animal ele é criado à solta, né? E aí eu fiquei responsável para estar desenvolvendo esse projeto. Então, logo que eu me formei, graças a Deus, acho que eu não fiquei nem assim, acho que uma semana parada, né? Então, eu já peguei essa bolsa, né, do CNPq para estar criando esse projeto de criação de suínos ao ar livre. Então, vocês imaginam, né? Para mim não foi fácil, porque, primeiro, eu nunca tive, né, experiência em pesquisa na época da graduação. Então, aí eu me vi, né, tenho que escrever relatórios, né, tem que fazer a parte da estatística. Então, assim, para mim foi um processo, assim, mas muito difícil mesmo, né, e pegar um projeto, assim, enorme, né, gente, porque criar suínos ao ar livre, vocês não têm noção, né, o tanto que é complexo, né, e a gente teve que fazer tudo, a parte da estrutura, da escolha do terreno, de onde colocar esses animais, da construção dos piquetes, né, de onde comprar esses animais. Então, assim, não foi um projeto, assim, muito simples para mim, ainda mais saindo da parte da graduação, né, que eu não tinha, assim, muita experiência. E aí, durante isso, né, que eu estava, né, bolsista do CNPq, para estar desenvolvendo esse projeto de criação de suínos ao ar livre, eu aproveitei e fiz uma especialização, né, aproveitei porque tinha, né, falei, não, eu aproveitei e fiz uma especialização em zootecnia. E na zootecnia, nessa especialização, no final, aí a gente tem que apresentar o TCC mesmo, né, aí no final eu fiz uma pesquisa, além de trabalhar com a parte de criação de suínos ao ar livre, eu fiz uma pesquisa com alimentos alternativos para suíno, que na época era o milheto, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas as rações desses animais criados confinados, a maior parte é milho e soja, né? Então, tudo que você possa estar pegando que não seja milho e soja, né, a gente considera como alimento alternativo. E, na época, tinha o milheto, né, e eu fiz toda a minha especialização, além dos componentes, né, baseada nesse milheto, tá, gente? Então, depois da minha formação, eu trabalhei nesses 2 projetos, né, de criação de suínos ao ar livre e desses alimentos alternativos. E aí, gente, o que aconteceu? Durante esse meu período, né, de bolsista e na especialização, o professor Romão, ele era uma pessoa, assim, muito ocupada, né, então ele vivia em congresso, ele vivia viajando, e aí ele sempre viajava, né, e aí eu falava, olha, Márcia, amanhã eu vou ter que viajar, e aí eu queria muito que você desse uma aula para mim, né, então vocês imaginam, né, eu falei, nossa, professor, aula, né, ele falou, porque amanhã eu estou viajando, e ele me avisava assim, um dia antes, né, para vocês terem uma noção, tanto que eu sofri, porque eu não pensava em ser professora, né, não era essa a minha intenção, não. Mas aí ele falou, não, mas quando eu estou viajando, você poderia dar uma aula para mim de tal, né, de tal assunto. Eu falei, professor, mas uma aula, pelo amor de Deus. Ele falou, não, é bom, é uma experiência boa, porque além da pesquisa, né, é interessante também que você tenha esse contato com os alunos, né. E aí ele viajou, e aí eu comecei, né, a ministrar algumas aulas para ele. E durante esse processo, né, das aulas, eu tive um contato muito bom, eu gostei muito dos alunos, né, e aí eu falei com o professor, professor, olha, eu acho que eu gostei, né, dessa parte das aulas, e aí eu queria realmente estar mexendo com essa parte de aula e de pesquisa, e aí ele me orientou, falou, olha, Márcia, então, para você entrar numa universidade, né, é interessante que você faça um mestrado, né,
E aí eu falei para ele, professor, mestrado? Beleza, então eu vou fazer. Na minha intenção, eu ia fazer o meu mestrado em Goiânia mesmo, né? Em Goiás, na universidade. E aí ele chegou em mim e falou, não, você não vai fazer aqui, não. Eu falei, professor, mas aqui para mim é bom, tá perto de casa. Ele falou, não, é interessante que você saia para você ver outras realidades, né? E aí foi que e aí pela dica dele, né, porque ele tinha feito o mestrado dele na UFMG, aí eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, tá, gente? Eu vou falar para vocês que não foi um processo fácil, porque a primeira vez que eu tentei, eu não consegui. Olha só, gente, eu não consegui a primeira vez. Por quê? Lá na UFMG, tem uma prova de inglês, nossa, terrível, né? E eu não consegui passar na prova de inglês. Não consegui passar. Voltei, toda a cabeça baixa, né? Triste. E aí, professor, não, Márcia, tranquilo, na próxima você tenta, né? Tenta agora, estude o inglês, né? Que é essa parte mais de textos e tal, e você vai, né? Tenta novamente da próxima vez. E eu fiz e eu consegui passar, tá, gente? Porque o inglês lá, realmente, a prova, eu não sei nem agora, mas na época é uma prova, assim, bem complicada, era um artigo, né, científico, na minha época, acho que caiu sobre abelhas, então, assim, uma prova dificílima, né? Aí eu tentei novamente e eu consegui passar, tá? E não é uma seleção fácil, né? Eu acho que depois o João pode até falar de Viçosa também, que eu acho que também não é fácil, né? Porque além da prova de inglês, tinha uma entrevista e também tinha uma prova, sabe, que a gente tinha que fazer. Só sei que essa prova a gente demorava umas 5 horas, sabe? Não era um processo, assim, muito fácil para estar se passando no mestrado lá. Mas aí eu consegui, né, consegui passar no mestrado, isotecnia, lá na UFMG, né? E não foi também uma experiência muito fácil para mim, tá, gente, o mestrado, porque eu acho que eu até conversei com vocês na turma de metodologia, né, que eu tive que mudar o meu projeto 3 vezes, né. Quando eu cheguei, o meu orientador que eu queria, né, que era a pessoa que eu tinha escolhido, ele aposentou. Depois eu fui para o outro orientador, só que ele não era da área, ele era da área de reprodução. Então, assim, eu tive muita dificuldade com ele, e depois eu fui para um terceiro orientador. E nesse meio termo, eu tive que escrever 3 projetos, né? Então, vocês imaginam, foi um processo, assim, muito doloroso. Só sei que no final eu consegui fazer meu projeto, né? Assim, muito na correria, porque foi 1 ano fazendo as disciplinas, e depois era 1 ano fazendo a parte do experimento. Mas aí, como eu tive essas dificuldades, então, no meu experimento, eu fiquei atrasada, né? Então, eu só lembro que eu terminei meu experimento, eu acho que era em setembro a outubro, e eu tinha que defender em fevereiro, né? Então, vocês imaginam, foi um processo, assim, para mim foi um processo, assim, terrível, e aquilo que a Guilherme falou, né? Eu acho que o mestrado, ele é muito mais difícil, né? Depois que você passa pelo mestrado, eu acho que o doutorado, ele fica simples, né? Porque todo o seu aprendizado, ele fica aqui no mestrado. E no meu mestrado, gente, o que foi que eu consegui, né? Que foi o experimento que, graças a Deus, né, deu certo, né? O que nós fizemos? Então, eu trabalhei com essa parte de suínos, né, na parte de suinocultura. Eu fiz, né, todo o meu experimento, eu fiquei 3 meses nessa granja, era uma granja de melhoramento genético em suínos, também lá em Pato de Minas, né? Então, eu fiquei 3 meses fazendo esse experimento, trabalhando principalmente com fêmeas suínas, né, na fase de gestação. Eu não sei se vocês sabem, mas as fêmeas, né, suínas, a maior parte delas, elas são criadas em gaiolas, né, então você vê, elas ficam presas nessas gaiolas, e elas, durante essa fase de gestação, elas só se alimentam uma vez ao dia, só uma vez ao dia. E aí, o que a gente pensou? Não, vamos tentar dividir essa ração, né? Ao invés de colocar uma vez, então vamos tentar dividir. Então, meu experimento foi esse. Então, além da gente ter um grupo que era o normal, né? Que o pessoal só dava ração uma vez no dia, eu tinha outro grupo de fêmeas suínas que eram alimentadas 2 vezes ao dia, e outro grupo de fêmeas suínas que eram alimentadas 3 vezes ao dia, né? E aí, o que a gente avaliou? Avaliou o desempenho delas, então eu tinha que estar pesando essas fêmeas, né?
Avaliei a parte de carcaça dela, de gordura, avaliei toda essa parte também, e avaliamos também o hormônio da progesterona. Por que esse hormônio da progesterona, gente? Esse hormônio da progesterona, ele é o hormônio da gestação, tá? Então, quanto maior a concentração dela, indica que maior vai ser o número de leitões nascidos. Então, o que a gente estava querendo fazer com essa pesquisa? A gente estava querendo, nossa hipótese, né? Que quanto mais a gente fracionasse, né? Menos estresse essa fêmea, ela passar com menos estresse, né? Porque ela ia comer 3 vezes, né? Durante o dia, do que somente uma vez. E aí, iria aumentar o número, ou seja, iria aumentar a concentração de progesterona. Aumentando a concentração de progesterona, consequentemente, a gente iria aumentar o número de leitões nascidos. É interessante aqui que, com esse experimento, gente, sem querer, eu já estava trabalhando numa área que eu gosto muito, que é essa área de bem-estar animal, sabe? Ou seja, da gente estar criando esses animais, criados, né, presos, confinados, mas que a gente dê pelo menos um pouquinho de qualidade de vida, né? Só se a gente chegar no produtor e falar para ele, melhor isso aqui, né? Ele não vai entender. Então, ou seja, você tem que conversar com eles, ou seja, você aumentando, dando melhores condições para esses animais aqui, eles vão produzir mais, né? Então, era isso que a gente estava querendo fazer, ou seja, aumentando esse número de concentração, né, de alimentação para essas fêmeas, consequentemente, a gente teria também um maior número de nascidos. E aí a gente fez isso, né, durante os 30 primeiros dias, tá, gente, de gestação, então pesamos, e coletamos também sangue dessas fêmeas para ver a parte da progesterona, tá bom? E aí depois eu peguei elas lá no final, né, porque aí eu tive que estar vendo também o número de leitões nascidos. Então, tudo isso aí foi o meu experimento de mestrado. Foi uma experiência, assim, muito boa, sabe, gente, assim, maravilhosa, né? Imagina, vocês ficar 3 meses dentro de uma granja, convivendo, né? Então, como eu fiquei aqui totalmente isolada, né, gente, vocês imaginam, no meio de tudo, então eu consegui adiantar bem a minha escrita da minha dissertação, né? Foi uma experiência muito boa, mas muito trabalhoso, né? Porque vocês imaginam estar cuidando do número esse tanto de fêmeas, né? Dessas fêmeas suínas, né? Mas foi uma experiência bem interessante. E foi bom também que a gente conseguiu comprovar que, aumentando essa quantidade de ração, essas fêmeas, elas, consequentemente, também aumentaram essa parte de ganho de peso e aumentaram, principalmente, a parte de leitões nascidos vivos. E aí, depois desse experimento, essa granja, né, que é uma granja totalmente, assim, né, que visa a parte da produção, ela começou a estar fracionando essa ração para esses animais, tá, gente? Então, foi uma experiência muito boa. O meu orientador foi o professor Israel, e durante o meu processo na CAPES, né, eu fui bolsista da CAPES, tá? E a mesma coisa também do meu doutorado. Eu fiquei tanto bolsista da CAPES, né, no meu mestrado, como também no meu doutorado. Então, no meu mestrado eu terminei, graças a Deus, eu consegui, né, o prazo certinho, e aí eu já tentei passar para o doutorado, né, eu já aproveitei, porque você já está no ritmo, né, falei, já vou fazer logo o meu doutorado. E na época, João, eu pensava fazer meu doutorado em Viçosa, mas aí eu falei, não, gente, eu não vou mexer com isso, não. Eu já estou aqui em Belo Horizonte, eu já conheço os professores, né, já conheço tudo, então eu vou tentar fazer o meu doutorado aqui mesmo. E aí já foi consequência, né, gente? Então, do meu mestrado, aí eu passei para o meu doutorado, e aí no meu doutorado eu já fiz algo, assim, totalmente diferente, porque como eu trabalhei com fêmeas, aí no meu doutorado eu já pensei, falei, não, no meu doutorado agora eu vou trabalhar com macho, né? E aí eu trabalhei com a parte de macho suíno, e aí eu trabalhei com a parte de inseminação artificial, que era uma coisa que eu sempre, assim, tive interesse, né, então eu falei, não, então no meu doutorado eu vou estar tentando trabalhar, né, em relação a esses machos com a parte de inseminação artificial. E aí no meu doutorado, que foi doutorado em ciência animal, então ele é um doutorado, esse meu doutorado ele foi voltado para a parte de reprodução animal, né, gente? Sirleide, ouvindo a maioria dos professores sendo bolsista, uma saudade. É mesmo, Sirleide, é uma pena, né? Nossa, gente.
Mas acho que hoje tá meio complicado, né? Mas graças a Deus, naquela época, né, João? Mas mesmo assim, tá, gente? No meu doutorado mesmo, quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei, acho que 2 meses sem bolsa, sabe? Mas aí chegou uma leva de bolsas, aí eu consegui, assim, graças a Deus, eu nunca fiquei sem bolsa, sabe? Mas mesmo assim, na época ainda tinha umas certas limitações. E aí, no meu doutorado, gente, o que eu fiz? Como eu queria trabalhar com macho, né? Fiz essa parte de inseminação artificial, e o meu orientador foi a Maristela e o marido dela, que é o professor Capella. O que a gente inventou? O sêmen do suíno, ele não pode ser congelado igual o sêmen do bovino, né? O sêmen do suíno, do porco, ele é um sêmen, o espermatozoide dele, na verdade, ele é um espermatozoide muito frágil, né? Então, a gente não consegue estar congelando ele. Então, o que a gente pode fazer é resfriar. E aí tinha as granjas, né, próximas, que elas tinha aquele macho, né, de qualidade genética, aquele macho, né, muito bom, e eles estavam querendo passar aquela dose inseminante, né, que seria a parte do sêmen, mais o diluidor, eles estavam querendo passar para as outras granjas ali próximo, né, ou ali em outra cidade próxima, só que não tinha como transportar essas doses inseminantes. E aí, devido a isso, a gente fez, né, esse experimento, onde no meu doutorado eu avaliei o efeito de um sistema de refrigeramento e conservação do sêmen suíno a 18 a 5 graus Celsius, né? Então, vocês imaginam, foi muito difícil também, porque, assim, não tinha nada, os trabalhos que tinham eram os trabalhos relacionados a equino, né, que era normal. Então, na verdade, eu peguei os trabalhos de equino e tentei passar para essa parte do suíno. Mas a minha maior dificuldade, gente, foi estar fazendo essa caixinha aqui. Aqui parece que é até fácil, né? Mas vocês não têm noção o tanto que eu sofri, né? Primeiro eu tentei fazer essa caixa sozinha, não consegui. Depois eu falei, não, eu vou tentar. Aqui eu já comecei a ser interdisciplinar, gente, até sem saber. Eu falei, gente, não tem como. Como que eu vou fazer uma caixa dessa para estar refrigerando esse sêmen, essa temperatura, né, são 2 temperaturas, 18 a 5 graus, não sei por quantas horas, né, 72 horas, como que eu vou estar fazendo essa caixa? Então, aí, primeiramente, eu fui na física, lá mesmo, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, conversei com eles, a gente começou a desenvolver um trabalho, não deu certo, e aí, você sabe onde que eu fui parar? Fui parar lá na engenharia mecânica, com um professor, assim, maravilhoso, que é o professor Ziviani, a engenharia mecânica lá da UFMG. E foi com esse professor Ziviani, juntamente com os alunos da engenharia mecânica, que eu consegui estar desenvolvendo essa caixa. E assim, pessoal, foi algo, assim, maravilhoso, porque aí eu tive tudo, eu tive todos os equipamentos para estar medindo no computador, eu mesmo que fazia de 1 em 1 segundo, a temperatura era medida e aí, com todas essas orientações desse professor, que é a equipe dele, eu consegui estar desenvolvendo essa caixa, tá? Aí, depois dessa caixa pronta, aí eu fui para as granjas, né, para estar coletando sêmen, e estar fazendo os testes, né, que a gente fez vários testes para a gente testar se essa caixa, ela era eficaz ou não. E, graças a Deus, a gente conseguiu, tá, pessoal? Essa caixa, a gente conseguiu com que refrigerasse essa dose seminante, né, em torno de 24 horas a 3 dias, né, então daria para estar transportando essas doses, né, para as outras granjas, então a gente conseguiu. Mas não foi também um processo fácil, assim, não foi fácil, mas, né, no final dá tudo certo. Aí depois desse meu doutorado, aí eu já recebi, antes de passar para o meu pós, quando eu já terminei o doutorado, eu já recebi um convite para estar trabalhando numa universidade particular, que era em Goiânia, acho que era a Unip, para estar dando aula na Unip durante 1 ano, né, um período. E aí eu terminei meu doutorado, já fui para essa universidade, para dar aula nessa universidade, né, particular. E aí, junto com isso, eu consegui também entrar como professora substituta na Universidade Federal de Goiás. Então, eu fui professora substituta durante 2 vezes, né?
Quando eu entrei na graduação, também, naquela época que eu conseguia a bolsa de especialização, eu fiz o projeto da especialização, eu fiz uma especialização e, junto a isso, eu consegui ser professora substituta durante aquele período que eu fiquei ali. E aí, depois, quando eu terminei meu doutorado, aí eu fui professora nessa particular e fui professora substituta na Universidade Federal de Goiás, né? E durante esse período, não foi um período também assim fácil, né? Aí eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, e aí eu consegui passar, e aí eu entrei nessa universidade em 2006, e fui professora, né, na Universidade Federal de Sergipe, de 2006 a 2014. E é uma coisa interessante, pessoal, porque eu entrei nessa universidade para estar montando um curso de zootecnia, na época, porque a gente iniciou com zootecnia, então entrou eu e mais 2 professores, eram somente 3 professores, a gente conseguiu estar montando esse curso de zootecnia, e aí depois, bem no final, entre 2012 e 2013, a gente iniciou a implantação do curso de medicina veterinária, né, em Aracaju. E aí, depois disso, depois lá da Universidade Federal de Sergipe, eu entrei aqui, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu entrei também aqui no ano de 2014. Também foi, né, João? Nós fomos os primeiros, né? Acho que era eu e mais uns 4, 5 professores, né? Para estar implantando a parte da universidade. Foi 2014, isso mesmo, João. Então, foi em 2014 eu entrei aqui para a parte da UFSB e estou até hoje, né, pessoal? Então, nós fomos os primeiros, né, João? Os pioneiros aqui em Teixeira de Freitas. Foi em julho de 2014, né, gente? E antes disso, lá mesmo em Sergipe, tá, gente? Eu desenvolvi um pós-doutorado, junto com esse meu professor, o professor Romão, esse aqui, que é uma pessoa assim, que eu tenho muito carinho, né, gente? É um professor que foi, assim, muito bom para mim mesmo, me ajudou muito. É isso mesmo, João. A gente montou mesa, né? Limpamos o banheiro, limpamos sala. Mas foi uma experiência única, né, João? E lá em Sergipe, eu fiz esse pós-doutorado, que eu fiz lá em Goiás, né? Durante 3 meses, tá, gente? Esse meu pós-doutorado, geralmente o pessoal fica 1 ano. Nesse meu caso, eu inventei, fiquei só 3 meses, tá certo? E a gente fez um experimento com a parte, nessa pesquisa, a gente teve o objetivo de avaliar o uso de açafrão, alho, orégano, em dieta para leitões desmamados. E aí a gente fez parte de um teste de digestibilidade, tá bom? Também não foi fácil, eu até me arrependi, foi muito, assim, complicado. Os animais sofreram, né, bastante também, né, porque eles tinham que ficar nessas gaiolas, sabe? Não foi um experimento muito legal, não, mas foi válido, né? Então, o meu pós-doutorado eu fiz nessa parte aqui de nutrição e alimentação animal, com a parte de avaliação de alimentos e animais. Então, eu fiz um pós-doutorado aqui mesmo, né, em Goiás. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho dos projetos que eu participei, né, que a gente desenvolveu, desde lá de Sergipe até aqui, tá? Porque a minha produção maior foi em Sergipe, porque a universidade de lá, ela já tinha uma estrutura, né, maior, já tinha vários laboratórios, já tinha uma equipe, tinha um programa também de pós-graduação. Então, a maior parte das minhas pesquisas, realmente, elas foram realizadas em Sergipe, né? Então, o que eu vou falar, assim, rapidamente sobre as principais pesquisas, assim, só para vocês terem uma noção, né? E eu acho que eu sou bem parecida com a Guinevere também, porque eu faço, assim, vários, né? Porque quando eu entrei em Sergipe, eu tive que fazer um projeto. E aí eu lembro que eles pediram assim, olha, o projeto, ele tem que ser de acordo com o território, né? Então, você tem que ouvir a parte do território, ver o que está ali faltando, e em cima disso você tem que desenvolver o seu projeto, né? Então, a partir disso, eu fui assim, então, olha, gente, vamos testar isso, professora, a gente está com dificuldade nisso, então vamos tentar fazer um experimento baseado nisso, para a gente testar. Então, eu fui conforme as necessidades, né, que ocorriam no decorrer, assim, do tempo, né, que eu fiquei lá em Sergipe. Então, lá, o primeiro experimento, né, que a gente fez, o primeiro projeto, a gente trabalhou com a parte de extrato e resíduo de própolis. Ou seja,
Na parte da alimentação desses animais de produção, pessoal, utiliza muito antibióticos, né? Não sei se vocês sabem, utiliza muito antibióticos para esses animais. Por quê? Eles ficam confinados, né? Tudo ali juntos. Então, o risco de doença é bem maior. Então, geralmente, eles utilizam bastante o uso de antibiótico para tentar evitar doenças. E no caso dessa nossa pesquisa, o que a gente queria fazer? Então, olha, ao invés de estar utilizando o antibiótico, vamos testar o extrato resíduo de própolis. Né? Então, a gente teve um grupo que utilizou antibiótico e a gente comparou com outro grupo que a gente utilizou o resíduo de própolis, tirou o antibiótico e colocou o resíduo de própolis, tá? Isso aqui foi um experimento de iniciação científica. Um outro trabalho que a gente fez foi trabalhando com a parte de resíduo de camarão, porque lá em Aracaju, nossa, tinha muita coisa essa parte de resíduo de camarão, e eles jogavam, né, no alto mar. E aí, o que a gente vai fazer com esse resíduo de camarão? Então, aí a gente pegou como uma fonte proteica para estar trabalhando com a parte de frango de corte, né? Então, a gente fez também, foi a parte de iniciação científica. E esse projeto aqui, ele foi um projeto interessante, porque a gente desenvolveu ele junto com a Petrobras, né? Então, ele foi financiado pela Petrobras. Então, no meu caso, eu fiquei com o frango de corte, um outro colega meu trabalha com a parte de ovinos, o outro com bovinos, né? Então, foram projetos financiados pela Petrobras, onde a gente estava trabalhando nessa parte de resíduo de camarão. Um outro, que foi a minha orientada de mestrado lá, a gente trabalhou com a parte de sustentabilidade do sistema de produção de queijo em Nossa Senhora da Glória. Ou seja, em Nossa Senhora da Glória é um município ali perto de Aracaju, e eles tinham uma grande criação de produção leiteira, né? E aí, nessa produção leiteira, eles faziam queijo e tinha essa parte desse resíduo do soro, né, do soro de leite. Então, nesse caso lá, muitos produtores usavam esse soro de leite para estar alimentando suíno. Então, tinha a parte de produção leiteira, tinha a parte de criação de suíno, que estava utilizando o soro de leite dessa produção leiteira, né? E aí, a gente fez uns indicadores, onde a gente conseguia estar medindo, né, se era sustentável, se não era sustentável. Foi também um projeto bem interessante, tá? Um outro foi a mesma coisa, só que aí a gente avaliou um sistema de produção de ave caipira, direcionada à agricultura familiar, dentro de um assentamento, né, do Paulo Freire também. Um outro foi a parte de compostagem, que eu acho que até já coloquei para vocês, né? Então, a gente avaliou, fizemos uma parte de compostagem do dejeto de suínos. Só que a maioria dessa compostagem, gente, né, com os dejetos suínos, eles utilizam serragem. E no nosso caso aqui, a gente estava utilizando o pó de fibra de coco, né, porque lá em Aracaju, eu acho que toda cidade, né, gente, que é turística, a produção de pó de fibra de coco é muito alta, né, e aí a produção era muito grande. E eles queriam estar aproveitando esse resíduo, tanto que a gente conseguiu estar financiando esse projeto aqui, né. Um outro projeto também que a gente trabalhou foi com a parte do resíduo da mandioca, que é a manipoeira, para alimentação de suínos, porque lá tinha muito também, igual aqui, muita produção, né, nas casas de farinhas, tinha essa parte da manipoeira, e aí como queria fazer com essa manipoeira? Então, a gente testou essa manipoeira nos suínos, né, em suíno mesmo, assim, criados, né, suínos de granja mesmo. E a gente também conseguiu bons resultados, tá? Então, isso aqui são um resumo das principais pesquisas, tá certo? Deixa eu só... Ih, João, parece que... agora foi, tá. Um outro que eu gosto muito também, gente, que é outra área que eu gosto bastante, que é essa parte de bem-estar animal, né? Onde a gente avalia essa parte de qualidade de vida e sucesso zootécnico. Por quê? A gente quer dar uma qualidade de vida para esses animais. Só que essa qualidade de vida, ela tem que estar relacionada com um bom desempenho, né? Então, essa foi mais ou menos essa linha de pesquisa. Dentro dos projetos que a gente desenvolveu, seria essa daqui, ó, avaliação do sombreamento natural, do desempenho e comportamento de frangos, né? Onde a gente queria avaliar o efeito ou não da disponibilidade ou não da sombra natural no desempenho produtivo e comportamento de frango caipiras, aqui é a frango caipira, no estado de Sergipe. Depois a gente fez um outro teste também com o frango de corte, né? Ou seja, oferecendo sombra natural para esses animais.
Um outro projeto foi que a gente avaliou análise de denúncias de maus tratos contra animais na região de Aracaju. Sei que isso aqui foram 2 projetos, e esses 2 projetos, gente, rendeu o prêmio para a nossa equipe, né, que seria eu, mais as minhas alunas da época, que seria a Chara, a Dandara, e essa daqui eu esqueci, gente, faz tanto tempo, tá? E aí a gente conseguiu esse prêmio nessa parte de bem-estar animal, onde a gente ganhou uma semana indo para Londres, né, onde a gente conheceu vários sistemas de produção que, lógico, né, que focava nessa parte de bem-estar animal. Então, esse daqui foi, assim, uma área que eu gosto bastante, que é essa parte de bem-estar, tá? E aí, gente, peraí, vou passar aqui. Um outro projeto que a gente desenvolveu também seria esse daqui, ó, viabilidade técnica e econômica da produção de frango caipira direcionada à agricultura familiar. Esse aqui foi um projeto que a gente conseguiu que ele fosse financiado pelo Banco do Nordeste, onde a gente fez um modelo de produção de frango caipira, né? Só que era um modelo assim, onde os frangos eram criados em módulos, né? Porque, ou seja, por cada semana, eu não lembro se era cada 15 dias, o produtor ia ter os animais ali para vender. Tá? Mas aqui direcionado à parte do frango caipira. Então, a gente criou um sistema, esse sistema ele serviu de modelo para os produtores, para que eles, né, estivessem produzindo esse frango caipira direto, né, não ficasse igual o frango de corte, cada semana ou a cada 15 dias ele tinha uma produção ali pequena de frango caipira, tá? Então, aqui seria a planta baixa das instalações desse sistema alternativo de criação de galinhas caipira. Então, esse aqui foi um dos nossos projetos desenvolvidos. Aí aqui, pessoal, fora esse, a gente tem esse daqui, que é uma das linhas daqui que eu estou trabalhando aqui na UFSB, onde a gente, o nome do grupo, né, é Biodiversidade da Flora, de Patógenos Animais e seus vetores e seus efeitos na saúde humana e animal. Então, o objetivo dessa linha de pesquisa, a gente visa avaliar a eficácia dos óleos essenciais das espécies da Mata Atlântica. Então, a gente trabalha com essa parte desses óleos essenciais, sobre alguns patógenos, nesse caso aqui, que eu trabalho mais, esses patógenos animais, principalmente a parte de carrapatos, né? E alguns vetores na saúde humana e animal. Tá? Então, isso aqui é uma linha de pesquisa, isso aqui foram meus alunos de iniciação científica, onde a gente estava testando essa parte do óleo essencial, nesse caso aqui específico, na parte de controle de carrapatos, né? Carrapatos, principalmente carrapatos de cães, tá bom? Então, isso aqui é uma linha de pesquisa, então a gente começou com carrapatos de cães, depois a gente passou para até aqui, ó. Então, a planta que a gente escolheu, essa daqui, que é a Piper macedói, né, nós temos várias espécies, mas a que a gente estudou é essa daqui, né, que é mais recente, sobre os carrapatos das espécies cicéfalos, boófilos, micróbios, que é o carrapato do boi, tá? Esse daqui a gente ainda está testando, não deu muito certo, não. O que a gente testou que deu certo, que foi bastante eficaz, foi os cicéfalos sanguíneos, que é o carrapato do cão. Então, esse óleo essencial dessa planta, né, a Piper macedói, a gente comparando com o carrapaticida, que é utilizado normalmente, ela deu um bom efeito, tá? E um outro carrapato que a gente quer testar é um amblioma, esse amblioma aqui, que seria o carrapato de equino, tá certo? Então, isso aqui é uma das linhas de pesquisa que a gente está trabalhando, tá? Um outro que a gente está fazendo, uma outra planta, é essa daqui, essa trilobata, né? E aí a gente está testando ela também, tanto para o carrapato de cão, como também para o carrapato de bovino. Um outro grupo de pesquisa, né, que eu faço parte aqui também, junto, não sei, deve ter outros professores, né, mas quem me convidou foi a professora Lívia, seria o grupo de estudos multidisciplinares em ciências e suas tecnologias, linha agroecologia, agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável, né, e vocês perceberam que tem tudo a ver com aqueles experimentos, né, que eu fiz antes ali em Sergipe, tá? Um outro projeto que a gente desenvolveu foi esse projeto de extensão, que foi, assim, acho que foi o único projeto de extensão que eu ainda desenvolvi aqui na UFSB, e foi interessante que esse projeto de extensão, gente, ele teve uma equipe interdisciplinar, né? Então, tinha eu, que era veterinária, tinha a Márcia e a Érica, que são médicas, e a Regina,
que é a parte de informática, né, de dados, né. Então, a gente conseguiu estar fazendo esse projeto aqui, né, imagina, cada uma de uma área, e foi um projeto muito interessante, onde uma das partes que eu trabalhei, né, nesse projeto tinha várias partes, mas uma das partes que eu fiquei responsável é essa daqui, de olhos nas parasitoses. Esse projeto, ele foi, assim, desenvolvido juntamente com a comunidade e junto com os agentes da saúde, onde eles queriam estar fazendo, estudando, né, tendo maior conhecimento nessa parte das parasitoses, né, então a gente colocou o nome do projeto de Olho nas Parasitoses. Então, nesse projeto, a gente fez o levantamento do perfil, a gente fez um mapeamento das regiões de saúde daqui de Teixeira, esse aqui foi um projeto específico para cá, para Teixeira de Freitas, e a gente fez também um curso de extensão, que foi considerado um curso de extensão também, onde as 4, né, ou seja, eu dava a parte dos parasitas, as médicas davam a parte da saúde, e a Regina ficava com essa parte de tabelas de dados, né, então a gente conseguiu formar uma equipe, e a gente conseguiu estar fazendo esse curso, né, que foi oferecido tanto para os estudantes daqui, para o pessoal da comunidade, os agentes de saúde, então foi um curso assim, bastante interessante. E a gente também desenvolveu ações de educações em saúde em comunidades selecionadas. Nesse caso, a gente desenvolveu uma ação aqui no mercado municipal, aqui mesmo de Teixeira de Freitas, para essa parte de controle, né, de cuidados que se deve ter na parte das parasitoses. Então, isso aqui foi um projeto de extensão. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo é essa parte de saúde única, que também é bastante importante, né, gente? Porque quando a gente fala de saúde única, a saúde única, ela envolve a saúde do ser humano, mas também a saúde do ambiente, mas também a saúde do animal, né? Porque o animal, ele vai a parte das zoonoses, né? Então, ele vai poder, essas zoonoses são várias, né? Zoonoses que esses animais, eles podem estar transmitindo, né, para os seres humanos. Então, a gente conseguiu estar fazendo um capítulo de livro, né? Isso aqui, gente, muito interessante, foram os alunos da graduação. A gente fez um componente onde no final, igual vocês, né, eles fizeram um artigo, e esse artigo eles conseguiram estar publicando, né, então eles conseguiram fazer essa relação, ou seja, revisões e previsões da pandemia da Covid, uma revisão de literatura, exatamente demonstrando isso, né, a importância do ambiente para essas partes aí dessas zoonoses, né, que pode estar transmitindo para os seres humanos. Um outro trabalho, não é muito relacionado à parte de Covid, mas aqui fala a parte dos controles de vetores, né, que é estudo de revisão acerca dos métodos aplicáveis, né, porque essa parte de controle de vetores tem muito a ver com essa parte do desmatamento, da perda da biodiversidade, então aqui eles conseguiram estar fazendo essa parte dessa ligação, tá? Os outros trabalhos que a gente está fazendo também na parte de saúde única, seria essas reflexões sobre saúde única e emergente da saúde pública, envolvendo zoonoses, endemias, epidemias e pandemias, tá? Então, a gente está conseguindo fazer essa correlação. Vou correr um pouquinho, né, João? Já tem tempo aí? Já estou terminando. E aí, outra área também, né, gente? Eu acho que eu sou igual a Guiné, sou muito, né, vocês viram, bem-estar, produção, alimentação. E uma outra área também que eu gosto bastante é essa parte aqui da educação, né? Então, aquele curso que eu falei para vocês, que a gente fez aquele projeto de extensão, a gente conseguiu estar publicando, né, o trabalho, a gente conseguiu, né, interdisciplinar, interprofissional, isso mesmo, Nádia, faz de tudo. Ai, meu Deus do céu, realmente, eu penso assim, eu não consigo focar muito, sabe? Eu acho que isso até é um defeito meu, sabe, pessoal? Mas eu não consigo. Então, eu vou para a saúde única, aí eu vou para a educação, então a gente conseguiu estar desenvolvendo esse trabalho. Gosto muito também da parte de metodologias ativas, então a gente desenvolveu uns trabalhos também nessa parte de metodologias ativas, né? Se eu fosse colocar aqui, ia ficar muito tempo, mas só para vocês terem uma noção, que são os principais. Então, se a gente conseguiu estar publicando esse trabalho, né, nessa equipe interdisciplinar. E o outro foi que a gente falou um pouquinho sobre o bacharelado, né, interdisciplinar, explicando o bacharelado interdisciplinar, então a gente também conseguiu estar publicando um trabalho sobre os bacharelados interdisciplinares aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas acho que deu para vocês terem uma noção, tá, gente? Olha que eu fiz um resumo, viu, João? Porque
É muita coisa, gente. Eu já tenho, assim, 18 anos, né, dando aula na universidade, então é muita coisa. Mas acho que deu para vocês terem uma noção, mais ou menos ali, né, embora, assim, muito amplo, mas acho que deu para ter uma noção das principais áreas que eu trabalho. Obrigada. Obrigada, professora Márcia, pelo relato aí de história de vida e de acadêmica, né? Alguém teria alguma colocação, para a Márcia sobre a trajetória dela, os trabalhos? A Márcia, ela permeia um pouco mais, não vou falar que é a minha área, mas fiz a área de ciências agrárias também, né? Apesar de hoje atuar mais na área de ambientais, tá? Porque trabalho mais com uso e ocupação do solo, mas já trabalhei com mudanças climáticas também. E hoje é foco mais... É mais assim, né? Mas assim, gente, dizer que não é fácil, né? Porque quando a gente vem assim, por exemplo, tipo, eu vim para cá, né? Então, você sabe, né, João? A gente tem que se reinventar. E assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque ainda não tenho curso, né? Não tenho curso ainda de ciências agrárias, né, gente? Não tenho. Talvez vai ter agronomia, né? Eu acho que o Porto Seguro, eu não sei nem se conseguiu. Mas a gente não tem, né? Então, eu ainda sinto assim, muita dificuldade, sabe? Para estar desenvolvendo projetos, né? Pesquisas que não seja realmente assim dentro da minha área. Aí, nesse caso, eu tentei puxar um pouquinho para a parte da saúde, né? Então, tentei trabalhar com essa parte da saúde, o pessoal da saúde, tentei trabalhar um pouquinho com a parte da educação, então foi por isso que eu mudei, não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouco o meu foco de pesquisa, porque aqui eu não poderia estar fazendo essa parte de alimentação, estar trabalhando com essa parte de animais, né, João, né, eu não tinha essa parte de estrutura, então realmente eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso, né, então eu tentei fazer uma jogada e foi algo assim bem interessante, que eu acho que eu aprendi muito, tanto assim com o pessoal da saúde, né, trabalhando ali com o pessoal, como também com a parte da educação, né? Quem que... Cristiane, Guinever tinha levantado a mão, depois a Cristiane. O meu vai ser só uma divulgação de um livro que publicamos sobre pesquisa, depois eu falo ao final. Cristiane? Professora, essas pesquisas, né, com relação aos resíduos, como os resíduos dos camarões, ou mesmo, né, que ela chega num final, né, que ela tem um manejo, a senhora tem notícia de se isso se desenvolveu, se isso, de fato, as pessoas utilizaram isso? Como é essa relação pós, né, essas conclusões, ou como é que é isso? Ela tem notícia desses projetos, assim, se eles tomaram outro corpo, enfim, se eles deram continuidade, como é isso? Sim, ótima pergunta, Cristiane. Teve continuidade, os próprios produtores, eles começaram a produzir a parte da farinha, né, de camarão, então, assim, teve resultados bem positivos. Por quê? Porque era financiado, igual eu falei para vocês, pela Petrobras, né, então ela fez todo aquele processo, né, ela financiou, então ela conseguiu fazer a parte da fábrica para estar produzindo essa parte da farinha, então teve esse sucesso, né, e colocou na parte da alimentação dos animais, né, porque não é simples, não é pegar aquele resíduo de camarão e estar colocando direto, né, então eu tenho que fazer um secamento ali daquele produto, eu tenho que estar fazendo uma análise daquele produto, porque senão eu posso estar até contaminando os animais e, consequentemente, estar contaminando também os seres humanos, né, mas eles conseguiram sim. E outra coisa que eu queria acrescentar, aqui mesmo na UFSB também teve um projeto desse, junto com o professor Marcelo, eu não sei se vocês ouviram falar, onde foi desenvolvido a caravelas, né, e assim, eu acho que eles também tiveram bons resultados, eu não sei se ainda está produzindo, mas pelo menos o período que eu acompanhei um pouco, eu lembro que eles estavam tendo bons resultados também com essa parte da produção aí, né, trabalhando essa parte do resíduo de camarão. Porque isso, Cristiane, é muito importante, né, gente, estar fazendo a pesquisa e que realmente ela sirva, né, ali para a comunidade, né, eu acho isso, assim, muito importante, né, pelo menos eu prezo isso.
Respondi, Cristiano? Sim, professora, respondeu. Muito legal. Obrigada. Mais alguém? Alguma colocação para a professora Márcia? Bruno, pode falar. Boa noite. Primeiramente, parabenizar aí, tanto o Guiniver, não sei se eu falei certo o nome, né? Quanto Márcia. Márcia, eu queria saber se você tem como disponibilizar esse material relacionado à pesquisa da manipoeira com os porcos, né? Porque a gente tem muito trabalho a fazer com manipoeira aqui no território, e eu, pelo menos, tenho várias dúvidas, né? Como trabalhar com um resíduo tão heterogêneo, o que pode ser feito nesses contextos, e acho que isso pode contribuir muito para a gente. E só uma curiosidade, eu já ouvi falar muito da Piper adunco, não sei o nome direito, até por contato com a pesquisadora também que trabalha com plantas medicinais, que é a Marilza. E vendo a foto aí, eu achei muito parecida com a pimenta do reino, né? Deve ser da mesma família. É isso. Obrigada, Bruno. Essa da manipoeira foi a minha orientada do mestrado, sabe? E a gente teve bons resultados. Eu posso estar te passando a dissertação dela. Só que a gente não conseguiu estar publicando, porque, embora na época a gente fez todo o projeto, né, baseando com estatístico, mas na hora que a gente coloca nas revistas, eles colocam que o número é baixo, sabe, de animais. Eu acho que a gente utilizou 4 animais para cada tratamento. Então, a gente não conseguiu estar publicando os nossos resultados, né, na revista ainda. Mas eu posso estar te passando a parte da dissertação dela. E no nosso caso específico, a gente teve bons resultados com a parte da utilização da manipoeira. E foi muito engraçado, Bruno, que esse experimento a gente desenvolveu dentro de uma granja comercial, vocês imaginam, uma granja comercial, né, e a gente com medo, né, porque, imagina, poderia estar, né, acontecendo alguma coisa ali com os animais, né, deles morrerem, né, então aquela pressão, aquele peso. Mas, por incrível que pareça, Bruno, deu tudo certo. Os animais, nossa, tiveram um bom desempenho, sabe? Foi comparado com os outros experimentos. Então, eu posso estar te passando, tá bom? Essa parte da dissertação, da Rosilane. Em relação à planta, essa parte dessa pesquisa, eu trabalho muito com a professora Gisele, né? Não sei se vocês conhecem, a professora Gisele, ela é uma das especialistas. Então, geralmente, ela fica com essa parte do óleo, da parte da coleta, tudo como que faz, e eu fico mais responsável pela parte dos testes relacionado, nesse caso agora, dos carrapatos. Opa, isso que você traz em relação aos porcos é muito interessante, porque, assim, a gente vem trabalhando com a manipoeira, né? E uma das possibilidades que eu vejo assim como gigantesca aqui para o território seria trabalhar manipoeira na alimentação animal, principalmente bovinocultura leiteira. Mas realmente a gente fica muito preocupado, né? Como é que a gente vai tratar isso com um agricultor familiar? Qualquer problema que der ali pode ser ligado à manipoeira, e se for dado errado, pode ser a manipoeira mesmo a causar algum problema, né? Então a gente fica bastante inseguro, mas se a gente tivesse resultados interessantes, uma técnica correta de utilizar aqui, eu vejo que seria uma ótima possibilidade, porque você daria um valor econômico, né, a um resíduo, e nós estamos dentro de uma bacia leiteira gigante aqui, né? Então, mais bacana, obrigado. É isso mesmo, Bruno, seria assim, muito interessante. E eu lembro que esse produtor, ele ofertava também, bem que eu não testei, porque não era bem a minha área, mas ele ofertava para o gado também, e ele tinha bons resultados. Lá em Sergipe, nessa parte, né, acho que era Campos do Brito, o município. Os produtores utilizavam bastante essa parte da manipoeira para a parte de gado, só que assim, a gente não testou, eu não fiz a parte experimental, mas assim, os produtores eles já utilizavam, sabe? Então, ele já tinha a parte de todas as dicas, como deixar a manipoeira, e esse produtor ele era bem aberto, né? Assim, essa parte da pesquisa, a parte da universidade.
mas realmente não é fácil não, mas é algo realmente para se pensar, porque essa parte da alimentação é o custo maior, né, que a gente tem, principalmente em relação aos animais, e nesse caso específico, a parte da suinocultura. Então, tudo que você puder estar fazendo para estar diminuindo, né, esse custo é interessante. E além, dando um destino, né, melhor, né, para esse resíduo que é a manipoeira. Bom, fica a ideia de projeto aí, hein? Tá? Aqui para a região. Mas alguém tem algum questionamento ou colocação para a professora Márcia? Pessoal, então, eu agradeço a professora Márcia, a professora Guilherme, tá? Eu gostaria... Pode falar. Tem a minha divulgação aqui que eu queria fazer rapidinho com vocês, mas é porque eu acho que é pertinente para esse tema que a gente está. Estou aqui achando aqui. A gente tem um convênio de cooperação técnica com a Universidade Federal do Cariri, lá no Ceará, e a gente tem promovido umas coisas bem legais. E aí nós iniciamos uma série de workshops só sobre pesquisa científica, trabalhando com uma rede que a gente tem, que normalmente é uma rede de Nordeste, e acabou resultando nesse livro que a gente publicou, saiu essa semana, onde os monstros não têm vez, desmistificando ciência e pesquisa por caminhos de possibilidades. Eu vou colocar o link, ele é gratuito, open access para todo mundo aí, quem quiser pegar, eu só vou falar o que é, né? São capítulos em que colegas professores e pesquisadores dão alguns caminhos das pedras, dão dicas ou contam das suas trajetórias. Inclusive, alguns foram muito generosos, porque aquelas dicas de o que você faz depois que você recebe uma avaliação do artigo, né? Como é que você escreve uma carta para o editor? Como é que você faz todo o processo de aceitação ou não aceitação e avaliação das contribuições dos avaliadores do seu trabalho? Como é que tudo isso funciona, né? Para quem nunca fez, quem está chegando pela primeira vez, até a gestão de grupo de pesquisa, eu falo que eles foram muito generosos, porque tem dicas que estão ali que é contada só no pé do ouvido, no fim do corredor das universidades, né? E está muito claro e muito bem colocado, muitos deles com modelos e tal, então eu acho que vale a pena, né, vocês conhecerem. Eu fiz um capítulo chamado Como Começar Mal uma Pesquisa, que é um workshop que eu faço com um compilado dos erros e dos equívocos e dos tropeços que eu cometi, que eu vejo alguns orientandos cometendo, alguns colegas também, para que vocês já possam partir, não errar o que os outros erraram, né, criar seus próprios erros, mas pelo menos não perder tempo ali. E é muita coisa que a gente, às vezes, fala só para orientando, aí todo ano troca orientando, ou a cada 2 anos, um ano troca orientando, você tem que começar a falar tudo de novo. Eu falei, vamos escrever esse negócio, escreve, aí pede, olha, lê isso aqui, a partir que você lê esse capítulo, a gente já vai começar no nosso trabalho. Então, acho que facilita. Aí eu recomendo para quem tiver interesse, dar uma olhada no sumário dos capítulos, o que for do interesse de vocês. Saiu essa semana, essa alegria de ter esse livro, e ano que vem a gente começa com as rodadas de workshop, que cada capítulo vai ser um encontro com os autores, só para poder discutir, debater, explorar aquilo ali mais. Durante o ano a gente vai fazer isso. Passo, obrigada. Obrigado, professor Guilherme. Já baixei o livro aqui, já. Folheado aqui, já. Já baixei o livro também e eu vi que tem uma professora que foi minha professora, a professora Priscila. Que bom, Tainá. A gente adora esse pessoal daí, viu? Ela deu aula aqui na Universidade Federal do Piauí. Que bom. Estou indo para o Piauí ano que vem até, viu? Vamos lá. Tô por aqui. Ou por aqui o ano que vem, né? Quem sabe, né? Os dois, eu acho. Isso. Pessoal, agradeço aí, professora Márcia, professora Guilherme, pelo relato, tá? Pelas apresentações. Tá? E antes de finalizar, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, né? Foi aberto já foi feito o cadastro dos componentes curriculares do próximo quadrimestre, tá? Para 2021.3. Já foi colocado no SIGA, isso.
Me perguntaram se vocês precisam preencher aquele formulário de requisição para fazer a matrícula. Não, não precisa, tá? O que é importante nesse momento é vocês conversarem com o orientador de vocês e deixarem bem claro quais os componentes vocês querem fazer, e aí você conversa com ele. Por quê? Entre o dia 15 e o dia 19 desse mês, vocês entrarão via SIGA e farão a matrícula lá. Vocês vão escolher os componentes. Esses componentes que vocês escolhem, vai automaticamente um e-mail para o seu orientador, e o seu orientador dá o aval da matrícula sua naqueles componentes e é cadastrado esses componentes para vocês executarem, tá bom? Particularmente o componente que eu vou ministrar, né, que é de SIG, está no horário de manhã, mas geralmente eu gravo todas as aulas, deixo tudo gravado e eu não fico dando aula presencial. Eu entro na sala para tirar dúvidas, mas eu já deixo todo o material com aulas gravadas e tutoriais prontos, desde o começo antes do primeiro dia de aula, já tem todo o material, todas as atividades que precisam ser feitas. Geralmente, eu trabalho dessa forma, tá bom? Eduardo, pode falar. Professor, seguinte, eu tinha conversado contigo no WhatsApp a respeito do estágio docência, né? Então, eu queria ver se ainda é possível, né, fazer, tu tinha solicitado um requerimento, eu estou em conversa com o professor Vanderlei para ver se a gente vai conseguir mesmo fazer esse semestre, no próximo quadrimestre, e talvez amanhã ou quinta eu daria a resposta. É possível ainda? E outra dúvida que eu tenho é quanto ao ementário de cada disciplina, cada componente curricular ofertado, porque eu vi um que, se eu não me engano, eu não sei se é esse de geoprocessamento, sei que tem um que é junto modelagem, e a parte de modelagem, assim, me preocupa, porque eu penei bastante na graduação, e aí eu acho que é economia e modelagem, ou é o geoprocessamento e modelagem. Estatística e modelagem. Isso. E aí eu queria ver se a gente tem acesso ao ementário para eu ter uma base, assim, do que vai ser proposto no componente curricular. É possível? Eduardo, todas as ementas estão na página do programa, tá? Você olha lá certo, os componentes, obrigado. Você olha os componentes curriculares lá, tem todas as ementas, né? Eu vou ver se eu faço um esforço, né, para ver se eu peço a bibliografia, se alterar a bibliografia também, a gente colocar lá toda a bibliografia também que cada componente adota, tá? Geralmente quem mexe na página do programa sou eu, né? A gente tem que ir lá mexer e programar, né? Tem que ser interdisciplinar, né? Então a gente é coordenador, secretário, professor, pesquisador, pai e dona de casa também aqui. Então, faz tudo um pouco, tá? Então, eu vou dar uma olhada. Quanto à docência, estágio em docência, olha, tem um critério aí que, assim, não está muito claro ainda para mim como você faria esse pedido. Mas eu acredito, por isso que eu falei para você, faz um pedido formal via e-mail, tá? Colocando a sua necessidade, com qual professor você irá trabalhar, certo? E o componente que será trabalhado. Se possível, amanhã, tá? Amanhã, no mais tardar, quinta-feira. Por quê? Porque eu vejo se eu consigo cadastrar o componente de estágio em docência, né? E aí você vai lá e se matricula em estágio de docência, tá? Se não for possível você se matricular em estágio de docência nesse momento, você pode fazer o estágio em docência com o professor. Em outro momento, você se cadastra no componente, se matricula no componente e o professor, você combina com ele e passa a nota com você depois, sem nenhum problema quanto a isso. Pode falar, Carlos. Professor, considerando que o senhor falou, né, por exemplo, que a tua aula será pela manhã, o componente pela manhã,
Então, após eu conversar com o meu orientador, né, se eu for fazer o teu componente, por exemplo, mas que fica tudo gravado, então eu poderia naturalmente estar matriculado no teu componente, né, mesmo sendo ele pela manhã, e ter esse período de gravação para poder estar estudando, ou isso acaba implicando em faltas por não estar ali naquele momento? Carlos, ó, eu estou falando no meu caso, tá? Uhum. Porém, que a gente vai ministrar de SIG, eu não cobro presença. Tá? As aulas vão estar todas gravadas antecipadamente. Você vai ter todo acesso antecipadamente a tudo isso. Tá? Eu não cobro presenças, a avaliação é somente por relatórios, você envia os relatórios e tal. Agora, eu não, particularmente, assim, esse momento, assim, de ficar muito tempo com vocês online, só está sendo aqui. Eu geralmente não faço isso. Eu faço o quê? Encontros rápidos, máximo estourando de 1 hora. Não passa disso. Tá? É meio curto e grosso. Tá bom? Perfeito. Então, assim, os encontros vão ser pela manhã, segunda-feira pela manhã. Então, eu estou lá para tirar dúvida naquele horário. Tá? Se for de comum acordo com todo mundo, a gente pode tirar a dúvida em outro horário também. Tá? Tranquilo, pessoal? Perfeito, obrigado, professor. Por favor, converse com o orientador de vocês, tá? Com relação aos componentes. Sempre falo isso com vocês. A relação entre vocês e os seus orientadores deve ser a melhor possível. Tem que ser orgânica, tem que ser um diálogo simples, fácil, tá? Sem dúvidas, tá bom? Ele tem que ser seu melhor amigo no mestrado, tá bom? Ele tem que estar sempre junto de vocês, porque o orientador de vocês é que vai fazer o papel de acalmar vocês quando vocês estiverem desesperados com a dissertação, tá bom? É isso que o orientador faz, tá bom? Acalmar, tá? Conversar. Mata de vez, né? O orientador não fala tanto, o orientador tem que escutar, entendeu? A minha filosofia é essa, a gente escuta. Não custa nada lembrar o ditado, faça a sua parte que o céu te ajudará. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão? Professora Guinevé, tá ouvindo, né? Para acalmar os orientandos, tá? Já pratico. Boa noite. Tá bom. Pessoal, então, boa noite a todos, tá? Se cuidem aí, certo? E a gente se encontra no próximo momento aí. Professor, só uma coisinha, eu botei uma outra pergunta ali no chat. Ah, eu não vi o chat, desculpa. Eu queria saber se o estágio em docência tem que ser necessariamente com o nosso orientador ou orientadora, ou pode ser qualquer professor? Pode ser qualquer professor. Lembrando que se você se matricula no estágio em docência, é como se fosse um componente. Você precisa do aval do seu orientador para dizer que você está... você pode se matricular no negócio, no estágio, entendeu? Passa pelo orientador, tá? Tudo bem? Mas pode fazer com o professor, sem nenhum problema. Entendi. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí a todos. Boa noite. Tá? Boa noite, gente. Até mais. Obrigado, professores. Boa Até as próximas, colegas. Sobrevivemos ao primeiro quadrimestre, né? Bom recesso. Amém. Então, pessoal, boa noite. Beijo a Boa todos. noite.